Boa noite. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente esse nosso tempo. Eu quero começar lendo o capítulo 8 todo com vocês de Eclesiastes, que é o capítulo base, texto para a nossa reflexão. E depois eu quero orar com vocês, então, de certa forma, explicar a dinâmica que eu tenho preparado para hoje de noite. Diz assim o texto bíblico, Eclesiastes capítulo 8, eu estou na Nova Versão Internacional. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, de escapar dos efeitos de guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não faz nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria, observar as atividades do homem sobre a terra, daqueles cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Eu quero orar com vocês. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te peço que a palavra de hoje, de alguma forma, alcance os nossos corações. E saiamos daqui, Pai, com uma nova perspectiva. Uma perspectiva que olhe para os nossos governantes em especial e para o nosso lugar nessa nação de uma forma diferente, de uma forma como o Senhor quer que nós enxerguemos. Pai, obrigado por tudo isso. Continuo pedindo, suplicando, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. A dinâmica de hoje é a seguinte: na verdade, o que eu fiz foi criar uma carta para um suposto querido amigo recém-empregado no ambiente político e governamental. Então eu tenho aqui essa carta em minhas mãos e eu vou ler para vocês ao mesmo tempo que vou trocando os slides para vocês terem como base a minha reflexão nos versículos que se seguem de acordo com que eles foram lidos e são apresentados no próprio capítulo. Tá ok? Então, começa assim, Paulo Afonso, 18 de junho de 2023. Caro amigo, como vai? Soube da sua proximidade com a política e os políticos
E por causa do seu tão pouco tempo disponível, resolvi lhe escrever essa singela carta, resultado da minha leitura e compreensão do capítulo 8 do livro de Eclesiastes, que, aliás, foi escrito por um político. A minha ideia com essa carta é motivá-lo a refletir e a considerar alguns cuidados, visto que agora você está mais próximo de pessoas com grande poder e status. Afinal de contas, você é meu amigo e, como eu, um dia prestará contas a Deus de tudo o que pensou, fez e falou. Eu me preocupo contigo. E a verdade é que se não considerarmos e se não vivemos de acordo com a perspectiva de Deus, nós nunca teremos a tão desejada alegria que nossos corações incessantemente buscam e não encontram nesse mundo. Se não prestarmos atenção, se não prestarmos atenção em Deus, seguiremos nossas vidas acreditando que as migalhas de alegria que graciosamente recebemos é tudo que podemos ter. Quem acredita nisso vive em fuga da próxima frustração, e isso não faz sentido. Eu suponho que na sua nova função e seu acesso a tantos políticos, até mesmo ao presidente, existem muitos desafios, mas nenhum deles me preocupa tanto quanto as tentações da sua nova posição. Você é uma pessoa hábil e tem experiência nas atividades técnicas, mas o que pensa sobre ter sabedoria para o dia a dia? Você se acha uma pessoa sábia? Mudando um pouco o tom da pergunta, você se acha uma pessoa sábia de acordo com o que Deus chama de sabedoria? Não se engane, a diferença entre o que o mundo chama de sabedoria e o que Deus chama de sabedoria é infinita. O sábio do mundo se acha sábio aos seus próprios olhos. O sábio de Deus sabe que é extremamente limitado. E interessantemente, essa é uma conclusão acertada depois de anos de estudo, quando depois de muito esforço, o autor percebeu que ninguém é capaz de interpretar as coisas deste mundo, pelo menos não no sentido pleno. Enquanto o homem sábio aos seus próprios olhos alcança intrigas, um homem divinamente sábio é capaz de ajudar pessoas como os políticos com os quais você trabalha, conhecidos negativamente pela sociedade pela sua avareza e seu egoísmo. Com o seu semblante agradável, conquista corações e facilita boas mudanças. Será que você consegue proceder assim, meu amigo? Pense bem, porque ninguém concorda com todas as regras e leis que existem no Brasil. Mesmo assim, você sabe disso melhor do que eu, nossa cidadania carrega um pacto com a nossa nação. Até mesmo os estrangeiros que adotaram o Brasil como residência devem se submeter às leis daqui. A verdade é que essa postura de submissão à nação na qual nascemos ou na qual residimos vai além de somente uma questão de obediência à autoridade humana. Quando reconhecemos que não há autoridade que não venha de Deus, que as autoridades que existem foram por Deus estabelecidas, nós confirmamos a presença de Deus e concordamos que nossa obediência não se restringe àquilo que concordamos. Meu amigo, pessoalmente, não me parece ser coerente o retorno que temos do governo em função dos valores nos impostos que pagamos. Mas eu sou cidadão dessa nação e eu estou debaixo dessa autoridade. Eu não sei em quem você votou para presidente na última eleição, mas goste você ou não do Lula, sua postura deve ser de reconhecimento que ele é o atual presidente do Brasil. E enquanto presidente, ele tomará decisões. Algumas delas você ouvirá de primeira mão. Seja sábio quando estiver diante dele e discordar em algum assunto. Antes de sair da presença do presidente, considere com muito cuidado a sua decisão e a sua postura. Na época da monarquia, isso podia ser um insulto gravíssimo. Na nossa época, você sabe que nem tudo funciona democraticamente. Muitas vezes os políticos fazem como querem e quando querem. Tome cuidado, especialmente se for apontar o dedo para eles. Você sabe que muitos deles parecem sofrer com um transtorno de personalidade narcisista.
pensam que são as pessoas mais importantes do mundo e que nada pode abalar a sua posição política. Seja prudente e obedeça às ordens de seus chefes. Grande parte delas não irá colocar sua moral em xeque. Na maioria das noites, você vai poder encostar sua cabeça no travesseiro e descansar tranquilamente. Agora, é possível que eles peçam algo inapropriado. Isso é comum na política, infelizmente. Fica então uma dica de ouro. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais luz você terá para enxergar as oportunidades e os modos de agir. Não sabe como ficar mais perto de Deus? Comece estudando a Bíblia. Ela é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Em segundo lugar, apesar de ser uma dica básica, ela é muito eficiente. E não despreze esse conselho. Aproveite todas as oportunidades de ensino oferecidas pela igreja. É o culto, é a escola bíblica, coinonia, discipulado, aconselhamento. Programe-se para estar com os irmãos. Se fizer isso, quando as situações desconfortáveis chegarem, tão certo quanto nasce o sol, elas chegarão. Você terá melhor discernimento em como agir para cada uma dessas circunstâncias. Cada uma delas, tenho certeza, será um grande desafio. Por outro lado, também tenho certeza, nenhuma delas ficará sem um escape dado pelo próprio Senhor Deus, para que você ou qualquer outro filho de Deus não peque contra Ele. Sendo assim, mantenha isso em mente. A resistência à autoridade é, antes, uma resistência à ordem de Deus. Aquele que rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Haja com sabedoria, meu amigo. Nós não sabemos o futuro e até por isso com frequência nos frustramos com os políticos que elegemos. Você se lembra do quando Fernando Henrique Cardoso foi o presidente? Apesar dele ser da academia, houve muita reclamação das universidades dizendo que ele não dava devida atenção à educação. Muitos possuem alta expectativa com Lula na presidência. Ele fez várias promessas. Será que conseguirá cumpri-las? Nós não sabemos o futuro. Inclusive, li que já foram protocolados 4 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados só nesse ano para ele. Tome cuidado, meu amigo. Nós não temos poder para determinar quanto tempo de vida temos, tampouco quanto tempo no mesmo trabalho ficaremos. Já pensou se a polarização política que temos visto em nosso país e que tem tido reflexo até mesmo dentro das nossas igrejas despertasse uma guerra? Pode até soar exagero da minha parte, mas quem esperava a guerra da Rússia com a Ucrânia? Meu amigo, se o governo para o qual você trabalha for perverso, ele não prejudicará somente os cidadãos de fora da cúpula do poder político como eu. A perversidade é como um bumerangue, vai e volta. Seja sábio. Como eu lhe disse no começo dessa carta, e o que eu lhe digo aqui não vem de mim mesmo. É a minha percepção de um escritor que a história mostrou ter muito conhecimento e que investiu muito tempo e muitos recursos para chegar a algumas conclusões. Nesse cenário político, não tem uma pessoa sequer que seja justa. Na verdade, meu amigo, da perspectiva dos céus, nem eu sou justo e nem você é justo. Todos tendemos a satisfazer a nossa própria vontade e fazer a nossa própria justiça. Você se lembra de John Kenneth Galbraith? Ele foi um economista e cientista político canadense, escritor de alguns best-sellers. Ele faleceu em 2006. Ele era um homem de esquerda e ele disse: no capitalismo, o homem explora o homem. No comunismo, é exatamente o inverso. Todo o sistema econômico humano, todo o sistema político humano, todo o governo humano são imperfeitos. A nossa realidade revela que o mal é universal. O plano de Deus nunca foi dar autoridade exclusiva a pessoas piedosas. E isso é claramente observável.
Quantos líderes cruéis você já viu sendo honrado? Quantos ditadores perversos você sabe que ainda são admirados? Enquanto isso, muita gente de bem foi largada na memória da sociedade. E isso não faz sentido. Mas será que deveríamos nos surpreender com isso? Será que deveríamos nos surpreender com uma nação que não pune no tempo e no modo correto os seus criminosos? Quantas pessoas numa posição de autoridade do funcionarismo público nós vemos impune todos os anos? Numa nação que prega que o bandido é vítima da sociedade, como se esse fosse o único caminho, o que devemos esperar? Essa não é uma pergunta retórica, meu amigo. A resposta é que tais corações são incentivados à maldade, à criminalidade, a barbáries que atualmente já não nos aflige mais. Criamos calos em nossos corações, porque temos visto criminosos mandar e desmandar de dentro das penitenciárias. Temos escutado de organizações criminosas que estão de 5 a 10 passos na frente do nosso policiamento. Temos ciência de bandidos que vivem muitos anos e muito bem. Sabe o que esse tipo de informação faz com uma sociedade que de forma geral desconhece Deus? As pessoas começam a desejar ser esses camaradas. Começam a chamá-los de esperto, enquanto os que vivem de acordo com a lei, de idiotas. Até as crianças já preferem os anti-heróis. Superman já era. O negócio agora é Venom, o Justiceiro, Deadpool, Hellboy, Wolverine. Meu amigo, qual o prognóstico de uma sociedade assim? Você acha mesmo que consegue ajudar? Eu lhe conheço e louvo a Deus pela sua oportunidade de trabalho, bem no meio de tanta impiedade e impunidade. Mas devo lembrá-lo, não acredite que você seja suficiente para que boas mudanças aconteçam. Não pense que sua inteligência, sua simpatia e sua integridade são todos os requisitos necessários para ajudar uma sociedade tão carente da verdade. Meu amigo, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Tenha como base o temor a Deus, porque mesmo quando o seu plano falhar, em última análise, é Deus quem você deve agradar. Quando redirecionamos o nosso objetivo de vida para agradar a Deus e não aos homens, nós sentimos uma satisfação sobrenatural. Sabe por quê? Porque finalmente desempenhamos algo pelo qual nós fomos criados. Pessoas que desconhecem ou ignoram a oferta da salvação de Deus, e no governo há muitos, infelizmente, não conseguem desfrutar desse sentimento, dessa alegria, dessa satisfação. Por não terem fé em Deus, elas não conseguem agradá-lo. E, portanto, não conseguem desfrutar da divina oferta do perdão dos nossos pecados que eu e você temos, meu amigo, por causa da graça de Deus, mediante a fé que nele depositamos. Eu sei que muitas vezes aqueles que mais pecam parecem ser os que mais prosperam. Porém, sua visão de mundo, meu amigo, tem que estar além do sol. Da perspectiva da eternidade, os perversos possuem muito pouco tempo de vida. Haverá um dia que todo sucesso humano será julgado por Deus. Se nossos esforços não passarem pelo filtro da fé em Jesus Cristo, eles serão rejeitados, como também serão os que acharam ter tido uma vida bem-sucedida. Sucesso, da perspectiva de Deus, não tem a ver com o quanto realizamos, mas com o quanto permitimos ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Meu amigo, vivo hoje, mas não se desinteresse pelo passado e tampouco se esqueça do amanhã. Essa vida envolve injustiça, impunidade e restrições, mas ela também envolve a presença de um santo e justo Deus, que graciosa e misericordiosamente nos dá muito mais do que precisamos. Por isso, recomendo que aproveite do seu trabalho e dos frutos do seu trabalho. Seja exemplo para mostrar que a vida é muito mais do que conseguimos ver.
Desfrute com alegria e gratidão pela condição especial que Deus lhe deu, pelo tempo que Ele determinou para ti. Sua posição entre os políticos é um privilégio, mas privilégio ainda maior é ter a consciência da presença de Deus em tudo o que fazemos. Isso muda o paradigma sobre o qual vivemos. Ele nos coloca no devido lugar, em especial que somos limitados. Ninguém é capaz de entender plenamente o que se faz e o que acontece nesse mundo, a não ser Deus. Meu amigo, nossa compreensão de como devemos viver não vem de governos humanos e nem de ideias políticas humanas. Não há modelo econômico que contribua ou atrapalhe vivemos como devemos. O significado da nossa vida não está em nada que este mundo consegue nos oferecer. Então, que o Senhor lhe use para que mais pessoas temam a Deus e o nome de Jesus seja exaltado e proclamado em todas as nações. Abraços. Zambelli. Meus amigos e minhas amigas, é isso. Vamos praticar o que Deus tem nos ensinado. Meus amigos e minhas amigas. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque a tua palavra também nos mostra como devemos nos portar, Pai, numa sociedade como a que nós vivemos. Uma sociedade com tanta impunidade, uma sociedade cujas autoridades muitas vezes se portam de forma narcisista. Pai, isso é um problema estrutural que nós temos. Mas isso não é exclusivo da sociedade, ou da política, ou do nosso governo. O egoísmo é um problema em cada coração aqui presente, Pai. Mas também daqueles que um dia se submeteu ao Senhor. E por isso eu te peço, Pai, porque por causa do teu poder que habita em nós, o Espírito Santo, nós sejamos diferentes. Nós entendamos, Pai, as autoridades que nós temos de acordo com o que o Senhor nos ensina. Que elas foram colocadas por Ti e nós devemos ser submissas a elas. Nos ajude, Pai, a vivermos de tal forma que, fazendo a Tua vontade, a gente se aproxime da maturidade que Cristo apresentou e outras pessoas desejem ser mais como Cristo foi. Que nós sejamos, Pai, instrumentos fiéis nas mãos do Senhor. É o que eu te peço e oro. Em nome de Jesus. Amém.